Ok, então vamos dar início aqui à nossa oficina, né? Uma apresentação e tira dúvidas da Refinitiv. Inicialmente era só para os alunos aí da minha disciplina, mas como tem muita gente interessada, aí eu resolvi abrir, né, para todo mundo que tem interesse, até de fora da universidade. De antemão, né, já estamos gravando aqui a oficina para todo mundo poder consultar aí depois, tá? Então, agradeço aí a presença de todos, já temos 19 pessoas, né, como eu falei aqui, da universidade, fora da universidade. Muito bom trocar essa experiência aí com vocês. Tá? Então, só falando um pouco da Refinitiv, ela é uma plataforma paga, né? Então, algumas universidades pagam essa plataforma, para uso dessa plataforma. No caso aqui, do nosso PPG-SECOM, nós pagamos através da anuidade da Ampconte, então é uma anuidade prêmio, que a gente paga, além da anuidade da Ampconte, cada programa tem que pagar uma anuidade para participar dessa associação, a gente paga uma prêmio para ter direito a acesso dessa Refinitiv, né? Aqui no UFRN nós temos dois acessos, um para contábeis, outro para administração, e aí eu criei essa tira-dúvida, esse tira-dúvidas hoje, para agilizar, na verdade, a coleta de dados, porque já vou avisando a má notícia, né? Já divulguei nos nossos grupos, mas em janeiro será o último mês de assinatura aí da Refinitiv. Então, quem tem dados, quem vai utilizar dados nas dissertações ou em alguma pesquisa ainda de artigo, aproveite que a gente está com os dias contados. Aí já sei que muita gente vai perguntar, professor, e depois o que é que vai acontecer? Eu acredito que vai ser momentâneo, tá? Eu acho que talvez a gente passe um período aí, talvez de um ano sem, mas é possível que a gente retorne a ter acesso a essa base lá na frente. Se não tivermos mais condições, não é uma plataforma barata de se pagar, e esse pagamento junto com a Ampconte barateou bastante para os programas e também facilitou essa contratação. Na verdade, não é uma contratação, é um direito de acesso, mas se não conseguirmos contratar ou utilizar novamente, ter direito a esse acesso, aí a gente vai ter que recorrer a outras formas de baixar dados, né? Hoje já tem aí o Python, que nos ajuda muito a baixar dados econômicos, financeiros, então vamos ter que ir para outras estratégias se nós perdermos o acesso à Refinitiv e não tiver mais uma perspectiva de ter acesso novamente lá no futuro. Tá? Mas então, o que eu quero já dizer de início é aproveitem enquanto tem. Tá? Então é isso. Sobre a plataforma, ela é fantástica, ela tem muitas informações, eu vou já entrar aqui para a gente falar. Vamos para o próximo ponto aqui. Eu vou aumentar aqui a apresentação. Todo mundo cheio. Fechar aqui esse modo apresentação aqui. Pronto. Então, vamos aqui. Então, tem uma... Esse também está naquele outro curso, tá? Mas sempre que eu vou baixar alguma coisa daqui da Refinitiv, eu me planejo, tá? Primeiro, eu pesquiso qual é a minha amostra. Eu já venho definido com isso. Vou pesquisar Brasil, vou pesquisar todos os países, vou pesquisar América Latina. Então, já faço essa seleção dos países para poder utilizar, né? Também já sei que variáveis eu vou usar. Então, já chego sabendo disso para a base. E eu também já sei qual é o período. Então, isso é importante para que você não fique utilizando muito tempo lá da base quando outras pessoas estão precisando.
Então, isso é importante, esses três cases aí. Defina uma estratégia, tá? A estratégia que eu falo é, você consegue baixar os dados só pelo ambiente virtual? A base, ela tem dois ambientes. Então, o virtual é um bem mais simples de ter acesso, tá? Então, de baixar dados e tudo. E o Excel, ele é basicamente para mais utilizado, vamos dizer assim, para baixar os dados de forma empilhada, né? Em painel, como a gente conhece lá, quem já pagou análise de dados. Então, é uma ferramenta que nos ajuda muito a ter isso coletado de forma rápida, tá? Então, vamos entrar aqui na base. Eu vou acessar aqui, só falando já do acesso. Aqui na UFRN, nós controlamos isso no grupo do WhatsApp. Então, quem vai entrar sempre avisa a hora que entra e a hora que sai. E aí tem prioridade essa pessoa que avisou. A partir do momento que eu vejo que a gente está tentando entrar e tem sempre alguém para derrubar, que alguém talvez compartilhou essa senha com mais gente e está acessando sem estar no grupo, e aí eu troco essa senha, tá? Nunca precisou acontecer isso não, até porque quem está no grupo, acredito que nunca compartilhou senha e até não pode, né? Beleza. Deixa eu abrir aqui. Então, vou só pegar aqui a senha no nosso grupo para a gente acessar. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu sempre entro aqui. Deixa eu compartilhar a minha outra tela. Eu vou tentar por aqui. Ó. Quando, quando eu entro, eu já vou por aqui, aí eu vejo, eu instalo um aplicativo, mas antes disso vamos entrar direto no site, tá? Deixa eu só pegar a senha. Quem tem acesso ao grupo do WhatsApp, lá no grupo tem alguns dados, nos dados do grupo tem o login e a senha. E aí, com esse login e senha que a gente usa para acessar, tá? Além disso, tem várias regrinhas. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Então tá, estou aqui. Aqui é o grupo, tá? Então, só mostrando a vocês que tem algumas regrinhas. Nunca marque uma caixinha que eu vou mostrar para vocês. Sempre faça o sign out, né? Que é sair do sistema. Sempre que for entrar e sair, avise e não repasse a senha, né? Para outras pessoas de fora desse grupo. E ainda tem uma listinha aqui de treinamentos que a gente já realizou. Então, vamos entrar aqui. Eu já baixei. Aqui é o site para entrar, esse é o site principal do LSEG, e aí a gente vai aqui. Ó. Duas coisas importantes. Eu posso baixar os dados pelo acesso web e eu posso usar o acesso pelo desktop. Pelo desktop, a gente vai baixar aqui, se for Windows ou Mac, né? A gente baixa esse Workspace, que ele vai instalar o programinha de acesso e também vai criar um suplemento no Excel. Eu vou já mostrar aqui como é esse suplemento. Então, o meu Excel ele já é conectado. Quando eu abro o Excel, já pede para entrar na Refinitiv, né? Mas como eu não marquei a caixinha, ele não entra automaticamente e nem sempre eu preciso ativar. Mas vamos voltar aqui para o site. Aqui eu faço o download da ferramenta que eu uso para baixar os dados pelo Excel e depois eu vou mostrar como é que vai fazer isso. Inicialmente, vamos para o acesso web. Tá? Então, cliquei ali no acesso web, vamos entrar. Aqui já vai estar. Ó, essa caixinha aqui é o que eu falo.
nunca marcar ela. Se a gente marca, toda vez que eu acessar o site, ele vai derrubar quem já esteja, tá? Então, nunca marque. Fui lá, então, peguei a senha, peguei o e-mail e vamos para o acesso aqui à plataforma. Quem nunca entrou, vou tirar isso daqui. Pronto. Aqui eu já venho para a tela principal, certo? Essa aqui é uma tela que a gente chama de DIB. Deixa eu voltar. O que é que eu quero mostrar aqui antes para vocês? Eu posso abrir várias páginas aqui, tá? Eu geralmente, às vezes, abro aqui novas abas aqui, ó. Então, isso facilita, às vezes, a pesquisa, às vezes eu preciso estar num lugar, mas vamos lá. Primeiro, o que é que eu faço aqui? PETR4, eu vou colocar aqui na lista só uma empresa de exemplo para vocês. O que é que eu geralmente busco aqui na Refinitiv? Dados financeiros e econômicos das empresas, tá? O banco de dados é muito maior que isso, tá? Não é só informações financeiras e econômicas, né? Ele tem muitas informações aqui de notícias, né? A pesquisa de Renata que a gente fez aqui era com notícias. Tem macroeconômica, a respeito das companhias, então, notícias tem aqui, tá? Então, tem muita coisa aqui, certo? E aí não dá para a gente entrar em tudo, não. Não tem condições de eu entrar em cada detalhezinho desse, não, até porque também eu nem sei, né? Quem está na lista dos vídeos lá do YouTube tem acesso a outros vídeos que foi a própria treinadora, né? A menina que veio apresentar a plataforma para a gente. Então, ela entrou nesses detalhes. O que é que eu mais uso é o que eu vou mostrar hoje, tá? Então, geralmente eu entro aqui, PTR4, e vou em busca de informações. Ah, beleza. Então, tem aqui PTR4, tem o overview, que é essa página principal. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver. Tem não, né? Posso seguir. Pronto. Então, essa é a página principal, certo? Aqui a gente tem as informações principais da Petrobras, que foi a empresa que eu escolhi aqui, PETR4. Ah, professor, a base é toda em português? É. Pô, é toda em inglês? É. Não tem, vai ter nada em português aqui. Se tiver... Não, não tem nada em português, tá? Tudo é em inglês. Então, não adianta, ah, professor, não conheço. Ah, vai ter que conhecer. Se quiser ir atrás aqui das coisas, vai ter que saber um pouquinho ou pedir ajuda ao chat GPT e ir fazendo as coisas, tá? Então, o overview eu uso bastante quando eu quero algum dado, por exemplo, qual é um dado que os analistas usam para analisar isso? Então, esses aqui que aparecem nessa tela principal são dados que os analistas pediram para a base demonstrar aqui já de cara, tá? Então, se eu quero analisar qualquer informação que esteja aqui, são informações importantes. Vamos lá. Então, o que é que eu faço? Eu queria saber, poxa, isso aqui, deixa eu pegar um índice interessante lá, que foi ESG, né? Alguém já pediu aí para falar sobre ESG. Então, aqui já tem os ESGs, o score, que é o principal, tem o combinado, que é o do ambiente social e de governança, e as controvérsias, que são aquelas empresas que divulgam uma coisa, mas não é tão sustentável assim, né? Então, esse controvérsia, ele vai fazer esse desconto. E aí, vamos lá. Encontrei uma informação aqui nessa página principal que eu quero buscar, baixá-la. Aí eu venho aqui, ó, estou vendo aqui que eu vou já mostrar. Tem essa interrogação aqui do lado, que aparece justamente esses códigos. TRE, TR.3, TRESG score.
Então, isso aqui é o código da variável, tá? Se eu quiser baixar a função para o Excel, vai ser isso aqui, ó. Eu chego lá no Excel e vou baixar e já vai vir lá para o Excel, certo? Então, essas interrogações aqui me ajudam quando eu estou procurando a variável que eu quero, certo? E aí, vocês são livres aqui para pesquisar nos outros lugares aqui. Então, tudo isso aqui é informação da Petrobras. Notícias, então, monitor de notícias tem aqui, monitor de preço da ação, então aqui a gente vem para preços, tá? Esse é o monitor, ó, todo tipo de preço aqui, do que você quiser organizar aqui, por mês, por dia, por hora, esse dá, por a cada 5 minutos, então, é aberto. Estimativas, então, para quem vai usar lá, estimativa de analista, pode usar aqui o statement view, ele vai dar uma geral aqui sobre a empresa, tá? E aí eu gosto de usar, eu uso bastante esse daqui, que são financials, né? E aí aqui é onde a gente encontra as informações que geralmente a gente busca lá para as nossas dissertações e artigos e trabalhos. O que é isso? Essa aqui é a parte basicamente do balanço, DRE e DFC, certo? Então, às vezes, eu estou buscando uma conta que eu sei que é do balanço patrimonial. Só que se eu for no DIB, eu vou já falar sobre ele vem com um monte de dados, vem com um monte de outras informações, tá? Então, eu gosto sempre de procurar primeiro aquela variável que eu estou querendo por aqui, porque eu sei que é aquela mesmo. Se eu quiser caixa equivalente de caixa, é esse, assim vai. Então, aqui eu estou na demonstração de receita. Então, por exemplo, vou já mostrar uma primeira aqui que acontece. A conta de receita, se a gente for procurar receita líquida, né? A gente não vai achar revenue, né? Vai achar essa conta aqui, ó. Revenue from Business Activities. Total. Tá? Então, se eu quiser saber as outras coisinhas aqui, estão aqui, ó. Tá? Mas essa é a variável. Então, não é só revenue, que é de receita. Tá? E aí, qual é o código dela? Essa daqui, ó. PRF dot revenue. Tá? Então, eu vou direto aqui, seja para DRE, ou balanço, ou DFC. Tá? Eu gosto de buscar as informações das variáveis que eu estou querendo. Se for variável contábil, tá? Eu busco direto daqui. Que aí aqui eu sei que eu não tenho erro. Tá? Ó, só que vai estar tudo em inglês, como todo mundo sabe. Né? Aqui o PPE vai ser aquela parte lá do imobilizado, tá? A parte de investimento, e assim vai. Então, tranquilo essa parte, né? Isso aqui eu estou só mostrando no geral. Ó. ESG, a gente tem aqui as informações de ESG da empresa, tá? No geral. Então, aqui, estou querendo... achei interessante um desses dados aqui. Será que eu consigo baixar? Aí, você pode pegar esses nomezinhos aqui e, de repente, buscar lá na outra função que é o DIB. Vamos falar agora sobre o DIB. Essa é uma página nova que eu abri. Essa é a página principal, ó. Ele abre assim, ele já foi para o DIB. Eu acho que em algum momento eu deve ter marcado que o DIB seria a página principal de layout. Aí vamos lá. Vou colocar aqui PETR4 novamente, para ela fixar uma empresa. Vou voltar para o DIB, que ele saiu aqui. O que é o DIB? É isso aqui. É o Data Item Browser, tá? Esse DIB é justamente para a gente selecionar as variáveis que nós vamos utilizar. DIB. Aqui ele coloca, adiciona um instrumento, então PETR4. Pronto. Aí aqui ele já vai começar a dar informações da PETR4. Certo? Então, se eu quero lá, receita,
com, aqui, ó, é aquele valor que estava lá, certo? Então, qual é o código desse Total Revenue? Eu estou falando dos códigos que depois a gente vai precisar lá para o Excel. Então, já pego e faço o copia daqui, ó. Eu pego esse código, copio lá para o Excel e vou fazendo as minhas anotações de variáveis lá que vou utilizar. Beleza, então para que serve o DIB? Para isso. Agora veja só, quando eu coloquei Venue aqui, apareceu milhões, milhares, né? Vamos dizer assim, milhares não, né? Apareceu um monte. Então, a dificuldade, às vezes, que a gente tem é de selecionar a variável correta. Então, a primeira dica já é essa, né? Foi selecionar a variável, se ela for contábil, selecione por aqui, onde tem a empresa, porque aí você não vai ter erro, tá? Você pode, inclusive, comparar com algum que seja publicado. Se a gente clicar aqui, ele vai dar mais informações e tem um ponto que clica que ele vai direto no relatório também, certo? Então, voltando para o DIB, quando eu vou procurar as informações, eu vou aqui, tá? Então, só mostrando alguma coisinha aqui. Primeira coisa, quando eu já sei que variáveis utilizar, eu vou no DIB para selecioná-las. Está tudo em inglês, já falei. Usa a informação de uma companhia para facilitar a busca. Então, o que é que acontece aqui? Por que eu coloquei isso? Porque se eu usar uma informação que não esteja aparecendo aqui, ó, eu selecionei Petrobras. Se eu selecionar uma informação que já nem aparece aqui, quer dizer que ela não existe. Tá? A informação, a variável aqui tem, mas para Petrobras, esse dado é vazio, tá? Não existe. Então, não adianta nem utilizar se aparecer vazio aqui. Esse último dado aqui que aparece é o dado do último período divulgado. Ibamar perguntou aqui, no caso, setor empresarial, a rotina é diferente. Tá, eu vou explicar aqui. Aqui eu estou mostrando só para uma empresa. Beleza, então, o DIB já entenderam qual é a importância dele, né? Vamos então, para a segunda parte. Deixa eu voltar aqui na apresentação, só para a gente ir seguindo aqui. É sempre bom conferir os valores divulgados pela companhia, ter certeza que a variável escolhida é a que você está procurando e confira se a moeda que você está achando é essa moeda mesmo que você quer, tá? Então, pode ser que mude isso. Então, vamos procurar agora primeiro a amostra, né? Quem está querendo. Na amostra, eu vou no screener, é a nossa primeira função. Primeira não, né? Ele foi no DIB, foi lá na empresa. Vamos para o screener agora para mais uma. Vou abrir aqui separado. Vamos abrir agora um screener. Vou aqui no screener. O nome é esse mesmo aqui, ó. Screener, tá? Com 2 S. Pronto. Então, aqui é o screener que eu já tenho algumas telas dessas salvas, ó, já tem várias aqui, na verdade, né? Então, tem companhias brasileiras que eu criei, vou dizer aqui para não salvar. Então, tem aqui companhias brasileiras, essa seleção eu que já fiz. Eu quero companhias brasileiras sem o setor financeiro. Aqui já. Quero companhias financeiras brasileiras só com financeiro. Aqui. Certo? Então, vamos baixar um não financeiro. Então, eu vou escolher essa minha tela, tá? Mas se eu fosse fazer um novo, a diferença é que não vai vir com essas coisas aqui selecionadas. Ele vai abrir já já, mas enquanto abre, eu vou mostrando aqui o que é. Aqui ele dá a opção de mostrar companhias públicas e privadas, mas a gente só tem acesso praticamente às públicas, tá? As privadas nós não temos acesso, informações privadas. Aqui nós temos incluir as empresas ativas e inativas, então que você vai trabalhar lá
só quer empresas que estejam ativas, ou seja, aquelas empresas que fecharam capital nem aparecem mais aqui. Eu quero que estejam ativas hoje. Então, isso é a marcação do ativo. Inativa, então, apresente aqui até aquelas empresas que já fecharam capital no passado. Eu marco inativo, né? Geralmente, as pesquisas a gente faz com ativos e inativos. Aqui seleciono somente o ativo principal da companhia, porque nós temos Petrobras, PETR4, PETR3. Quando eu coloco o primário, ele só vai aparecer uma delas, né? Aqui tem maior volume de negociação. Se eu colocar todas as emissões, vai aparecer as duas, e aí meu dado vai sair duplicado. Por isso que eu nem marco isso daqui. Aqui é uma seleção importante, que na verdade aqui já tem tudo, né? Inclui listas, portfólios, essa separação aqui, tá? Ele nem vai abrir. Esse ponto aqui de editar o universo, ele nem aparece opções. Você vai esperar a noite toda e esse negócio não vai carregar, tá? Então, geralmente, o universo é selecionado desse jeito. Aqui é que a gente faz os filtros, tá? Por exemplo, eu vou pesquisar Brasil. Aí aqui já tem o filtro para Brasil. Professor, mas eu quero tirar esse filtro, só desmarca, certo? Aí vai aparecer o mundo todo. Mas como tem ainda mais opções aqui de Brasil, vai voltar. Professor, eu quero adicionar mais outro grupo, outro filtro. Só quem tem a SG. Posso colocar aqui, ó. SG Score. Eu quero SG Score maior ou igual a zero. Ver se ele vai carregar. Então, quem não tiver SG, vamos ver se ele vai aparecer. Nunca fiz esse teste, não. Vamos testar aí. Vamos ver se ele vai aparecer quem não tem SG. Pronto. Certamente ele mostrou só quem tem SG, porque só vieram 112 empresas, tá? Aqui mostrando o total de empresas que ele carregou aqui para a gente. Então, são empresas brasileiras. O que é esse filtro aqui? São países, são empresas que estão na Bolsa Brasileira, que tenham sede no Brasil, é esse segundo filtro. Eu posso ter empresas que estão no Brasil, mas que não têm sede no Brasil. Tá? Então, esse é um filtro. E esses são passos importantes para você dizer lá na pesquisa. Tá? Aqui é outro ponto importante, que é o instrumento, o tipo de instrumento que ele vai aparecer aqui para mim. Vou só mostrar aqui para vocês, o que é que já tem selecionado. Veja, se eu não marcar esse tipo de instrumento, vai vir um monte de outras informações, bondes, tá? Um monte de outras coisas aí. Fundo de investimento, FIIs, tá? Que aí não vai ser importante, no caso, para a gente estar fazendo uma pesquisa com dados de empresas da Bolsa. Então, o que é que eu selecionei aqui só? Selecionei as ações ordinárias, preferenciais, tá? E as únicas, que são aquelas ações que são unidas, né? Geralmente é uma ação ordinária e uma preferencial num código só, então vem as únicas. Então, basta selecionar isso daí para vir só as ações que realmente estão sendo negociadas das empresas brasileiras, tá? Se você desmarcar ali e marcar outra coisa, aí vai vir um monte de outras coisas aqui, como os fundos. E aí vem aquela parte do setor que o Ribamar perguntou. Então, o setor seleciona aqui, ó. Veja que eu tirei financeiras, porque aí já fica um screener aqui, um screener é uma tela, né? Padrão aqui para quem é não financeiro. Então, só fiz desmarcar a financeira e deixei todas as outras marcadas, tá? Se eu quiser desmarcar tudinho, é só refazer aqui e deixar só o setor que você quiser. Também não há problema em você baixar tudo aqui do jeito que está e você lá no Excel fazer a sua exclusão lá, tá? E aí tem o SG, que foi o ponto que a gente colocou aqui. Até aqui tranquilo? Ei, professor, Fala aí. no caso,
Na função anterior que o senhor utilizou, é mais para ver quais são realmente as variáveis, né? Como é que é o nome delas. E essa daí, o screener, é mais para definir a amostra, né? Isso aí. É isso aí que a gente vai fazer agora. Eu vou desmarcar aqui a SG. Ele vai refazer e vou criar uma nova aqui, para não ficar com nenhum. Pedir para não salvar. Vai que eu tenha alterado alguma coisa. Então, pronto. Aqui ele já me deu a lista de empresas, tá? Só que eu quero que ele venha aquelas informações aqui de setor, tá? Eu quero que venha esse country aqui. Então, eu venho aqui e vou adicionando colunas. Isso aqui vai ser só para coletar a amostra mesmo, saber qual é a sua população, na verdade, né? Country Exchange. Headquarters, e sede. Colocar todos aqui. Instrument Type. E GIX. Tá? Aí é o seguinte, GIX é o que eu geralmente uso para selecionar setor. Mas tem outras formas de análise aqui, de segregação para setor, tá? Tem o NAICS, que é isso aqui, ó, é outra classificação internacional. Então, por exemplo, se você vai mandar uma pesquisa para a Europa ou para algum continente que você vê que as pesquisas lá utilizam mais uma classificação do que outra, que GIX ou utiliza NAICS, por exemplo, então baixa em NAICS. Tá? Tem o SIC também, o SIC é bem comum também nas pesquisas americanas, tá? E GIX também. Então pode usar qualquer um desses aí. Então NAICS, GIX ou SIC são os mais utilizados. O que a gente vai deixar aqui, eu vou deixar o GIX mesmo. Vou adicionar. Ele vem para cá, ó, dá uma carregadazinha. E beleza. Até aqui nós temos a nossa amostra selecionada. No Brasil, nós temos, quando a gente faz esse filtro, né, das empresas não financeiras, a gente fica com algo próximo a 300, tá? E aí o período a gente vai chegar lá. Beleza. Tem outra, aí é o seguinte, professor, eu quero baixar essas informações, mas de uma forma bem simples mesmo. Beleza, você quer uma forma simples? Vamos baixar, então, informações de ESG. Escolhe. Vou baixar todos os SGs. Combinado, SG controvérsia, ESG ambiental, governamental e social. Eu vou adicionando tudo aqui. Então, ele já adicionou. Certo? Só que veja, o que é que acontece aqui? Nem todas as empresas do nosso universo vão ter informações sobre ESG, tá? Na verdade, são poucas aqui. E eu já estou vendo que esse ESG aqui que eu selecionei não é a variável que está sendo usada para complementar esses dados aqui, ó. Então, já vou excluir aqui e selecionar a correta. ESG. Vou abrir aqui para ter mais espaço. Aqui. Olha só como é detalhista. Esse SG aqui tem um tracinho. Se eu clico aqui, ele vai me dar os parâmetros, tá? Mas ele não me diz a informação sobre essa variável. Se eu quiser a informação, eu tenho que vir para cá. Aí eu venho aqui, ó, ESG. Quando eu
Aí vem todos os códigos, SG, combinado, cadê os outros? Score, combinado. Não estou vendo aqui o governança. Tem um score. Ah, um, dois, três. Mas que interessante. Ele não está abrindo aqui ah, os outros tipos de ESG. Alguém falou aqui? Não. É alguma coisa aqui que ele não está carregando direito. Está aqui essa loucura aqui. Tá bom, vamos voltar para lá. Não sei por que não apareceu lá, mas o que é que é importante daqui, desse DIB, tá? Porque ele diz a, a descrição da variável. Então, geralmente, eu pego isso daqui, copio, tá? Eu tiro um print dessa parte e colo no Excel, para caso eu precise de alguma descrição, eu não consigo copiar. Caso eu precise de alguma descrição, eu sei que de onde foi que eu tirei. Afinal, quando eu estiver lá na frente, pode ser que eu não tenha mais acesso ao banco de dados. Então, vão salvando as coisas, vão salvando telas para não perder. Mas interessante. Não sei porque não apareceu as outras medidas aqui de ISG, que eu sei que tem. Tá? Se eu for aqui, se eu for aqui no da Petrobras, eu sei que eles têm as outras variáveis de ESG. Tá? Aqui. ESG Score, controvérsias, combinado. Ah, é porque aqui não começa com o final. Não começa com o nome ESG. Então, veja que são detalhes que você, às vezes, não consegue perceber. Por isso que eu gosto de voltar para essa tela aqui. Ó. É bom acontecer essas coisas. Então, social, social, score. Esse é o nome. Ó, aí vem aqui. Sócio é o pilar. Então, esse é o pilar social do ESG. Então, se eu for adicionar aqui, eu vou ter que procurar. Então, como todos vão ter o pilar, ó, então, social, governança, social, governança e ambiental. Então, vamos ver se vai aparecer aqui agora.
Então, essa é a variável, certo? Então, você não vai encontrar como SG e os pilares separados, não. Vai encontrar assim. Tranquilo? Ah, professor, mas essa classificação aqui é do último ano, é FY, quer dizer, é Fiscal Year, 0. Então, quer dizer que é o último ano que foi divulgado. Professor, mas eu não quero desse último ano, eu quero de vários anos. Aí você pode planejar como é que você vai baixar seus dados, tá? Se eu quiser baixar do jeito que está aqui, sem nada mais disso, eu simplesmente venho aqui no Excel e posso baixar tudo como valor ou com as fórmulas, tá? E aí, o que é que acontece? Para que serve isso daqui para mim? Se eu quiser baixar isso daqui com histórico, eu vou ter que ir fazendo isso aqui. Eu baixar aqui cada pilar e ainda vou... Licença, Renato. Opa, Essa tela, do jeito que você está aí, coloque um filtro. É possível fazer um filtro para deixar só as empresas que tem aí, nesse caso, as informações de ESG ou não? pode, eu faço aqui, ó. Vou botar no score, que é o principal. Vem aqui. Eu posso fazer um ranking, tá? Mas deixa eu colocar o filtro aqui. O filtro é nesse cantinho aqui. Tá. Geralmente eu faço assim. Eu faço uma classificação aqui de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo, tanto faz. E aí já vai separar quem tem e quem não tem. Ou então adiciono um filtro aqui, certo? Que a partir daqui, ele já dá aqui como se fosse um histograma, né? Ver se eu consigo deixar assim. Ó, então, por aqui não é legal. Geralmente o filtro eu faço logo por aqui mesmo, como a gente fez lá no início. Tirar esse filtro aqui. Tá? Mas aí eu posso baixar isso daqui e cancelar também lá no Excel e adicionar. Mas vamos para o que interessa. Perfeito. Qual é o próximo passo aqui? Se eu quiser baixar isso daqui é do Fiscal Year 0, ou seja, o último divulgado. Aí eu posso mudar aqui o parâmetro. Aqui, editar, vai abrir isso daqui e vai aparecer a variável aqui. Eu quero o Fiscal Year 2024. Pronto, ele vai baixar o de 2024, certo? Só para vocês verem aqui. Vamos só alterar agora, porque fica bem pequenininho aí para vocês, né? Mas aqui é Renner, por exemplo, está 89,70. Deixa eu mudar aqui para 2023. Cadê? Editar. Vou em editar, vai aparecer ela de novo. Se eu botar aqui para 2023, vamos ver que vai mudar. Era 89,70. Isso é só uma dúvida que eu estou tirando aqui, que o que é que aconteceu com ESG? Por um tempo, a base ficou sem emitir novas classificações para as empresas, tá? E aí ela ficou repetindo, então ela mudou. 2023, 90 e 86, 2024 era 89, né, se eu não me engano. Então, pronto. Se eu quiser baixar o histórico anual, eu vou criando aqui várias colunas. Eu posso duplicar. Ver se eu consigo duplicar aqui. Tinha um, mas eu acho que nesse não tem mais. Adicionar a coluna. E aí ele vai tudo de novo. Tá? Pedir aqui o código e você vai adicionando. Eu não tenho mais a opção de
de duplicar essa coluna que tinha no outro sistema, tá? Isso mesmo, a não ser que seja aqui. Tem não. Então, você vai ter que ir colocando tudo de novo, vai mudando os anos, e aí você vai criando seu histórico aqui. Mas esse não é o jeito legal de usar, tá? Se fosse assim, ia dar muito trabalho aqui para a gente. Geralmente, eu realmente uso essa parte aqui do screener quando eu quero algo mais rápido, tá? Alguma informação mais rápida aqui de preço, alguma coisa assim, se não está faltando nenhuma variável, aí eu vou aqui no screen, tá? Geralmente o que eu faço é pegar isso daqui, baixar como valores, não vou pegar fórmulas, aí ele vai criar aqui no Excel. Pronto, ele vai baixar aqui a nossa, vou chamar aqui a amostra. Baixou, vai abrir o Excel, já veio tudo para cá, só os valores, não vem nada de forma, tá? Então, isso daqui é a forma mais básica que você tem para baixar as informações. Ah, professor, eu quero que mude isso aqui tudo para 2023. Aí você vai baixando. Mas não precisa baixar assim, tá? O que nós vamos usar aqui, basicamente, é o ticker, o identifier aqui, que a gente chama de ticker, que é esse código aqui de cada ação. Então, geralmente, eu coloco até essa página aqui, eu coloco aqui como amostra, tá? Deixa eu habilitar a edição. Verdade é a população. O que é que vai servir aqui para mim, para eu baixar os dados? O identifier, tá? Então, eu venho para cá, vou até o final, Ctrl C, venho para cá. Pronto. Aqui eu já deixo aqui, porque eu vou utilizar esses códigos para ele baixar todo o histórico de uma vez só. Certo? Então, esse é assim que a gente seleciona a amostra para baixar as informações aqui no Excel. No Excel, quando você instala aquele complemento, eu já instalei aqui nesse, só funciona em Excel, tá? Não adianta Google Planilhas, essas outras coisas. Então, quem não tem Excel, vai ter que dar um jeito, né? Vai na casa do amigo que tem e faz e vai-se embora. Tá? Tem que ter o Excel para baixar dessa forma. E aí pede para fazer o login aqui. Eu vou ter que sair do login do web, tá? E fazer um novo login. Quando eu entro por aqui, ele vai pedir um novo login. Se eu não sair do web, ele vai me derrubar. Deixa eu só salvar essa minha página aqui. Não precisa nem salvar, né? Que eu deixei um template não salvo aqui. Vou colocar aqui, salvar esse template como básico só. Salvar aqui, salvar como básico. Aí quem quiser, é só usar aqui, tá? Ó, já tem até um aqui de ESG. Eu nunca recomendo que você mexa no banco, nos templates aqui dos outros, tá? Porque tem gente que volta para cá para colocar uma variável. Eu não recomendo, não. Cria o seu ou pega o seu e copia como eu fiz agora, tá? Vamos voltar para o Excel. Vou sair aqui, fazer o login aqui, ó. Ele vai sair de tudo. E vou fazer o login novamente pelo Excel. No Excel, quando eu estou aqui, ó, venho para fazer o login, ele vai abrir esse códigozinho aqui, que é para a gente fazer o login pelo sistema. Então, vamos fazer aqui novamente. Eu já estou copiando lá do grupo. Não marcar a caixinha. E pronto. Não foi. E
Eu vou mostrar aqui os dados, como é que eu baixei os dados, para vocês terem ideia da organização que eu faço para baixar os dados. Tá? Esse aqui foi o de Rafa, que eu ajudei ela a baixar, foi me orientando, tá? Mestre aí, tá? Então, eu faço uma coluna aqui com toda a descrição das coisas que eu usei. As variáveis. Ah, a pesquisa dela foi uma pesquisa, se eu abrir aqui, o depósito dela, foi uma pesquisa sobre previsão de lucros nas fases dos ciclos econômicos, evidências das firmas de capital aberto no Brasil. Então, o que é que ela ia precisar? Surpresa no lucro, depois calcula só o sinal, então EPS, eu pegaria o lucro por ação real e o lucro por ação previsto e dividir ali pelo lucro real em modo. Tá? Então, quando eu tenho definido o meu modelo, eu sei quais variáveis eu vou utilizar e agora eu vou procurar baixar essas variáveis. Beleza, então pesquisei as variáveis que a gente usava. Então, aqui é a surpresa no lucro. Tá? Então, eu tenho aqui deixa eu só mostrar uma coisa. Quando a gente baixa previsão de analista, né, ele tem aqui vou colocar aqui, são muitas telas abertas aqui. Sim, então eu vou já mostrar lá no sistema. Deixa eu só mostrar logo isso aqui. Então, eu faço a seleção das variáveis. Como é que eu vou selecionando? Aqui é a dissertação dela. Vou lá na metodologia, já tenho todas as variáveis que são necessárias. E aí, vou procurar no DIB, ou onde for, tá? Ou lá naquela plataformazinha. E aí, como é que eu vou baixar essa informação? Eu vou aqui no DIB, que a gente foi. Como é que eu vou no DIB agora? Que eu não estou mais no web, tá? Eu estou só aqui no sistema que ele instalou agora no Windows. Esse WS vai abrir aquela mesma telinha que eu tenho lá. Então, ao invés de usar agora a web, eu estou usando o sisteminha que ele instalou aqui no Windows. Então, eu vou aqui para o DIB, novamente. Vou colocar PETR4. E vou colocar aqui a previsão de analistas. Como é que eu achei a previsão de analista? Mesma coisa. Fui lá no PETR4. E vim aqui nas estimativas. E fui procurar pelo nome da variável que é utilizada aqui. Ó. Tá? Até aqui no overview também tem. Quando a gente vem aqui, ó. Só aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Recomendações, certo? Então, é uma coisa que a gente pode encontrar por aqui. Quando a gente vem nas recomendações, ele vai aparecer as outras informações aqui, certo? Mas o que eu estou procurando em outro lugar. Esse aqui, Predict Surprise, tá? É o que a gente necessita. Então, qual é a informação que a gente tem da dissertação? Primeiro, para baixar, lucro por ação real, tá? E depois o previsto.
Onde é que está? Vamos baixar aqui no Div. Vamos procurar aqui no Div. Pronto. O que a gente usa é lucro por ação, EPS. Eu posso achar por earnings. Aqui é a média, tá? O que é a média? Esse daqui é a estimativa já. Quando a gente vê aqui median, quer dizer que é a estimativa pela média dos analistas, tá? Se eu quiser o EPS mesmo, aí está aqui, ó. É o EPS, tá? Então, geralmente, a gente vai aqui olhando as variáveis, veja que EPS tem um monte, tá? Tem o base, tem o diluído, excluindo os itens extraordinários. Geralmente, o que é utilizado para fazer essa previsão é excluindo esses itens extraordinários, tá? E aí tem o normalizado, e aí cada um vai dizendo aqui a descrição. O que é que a gente escolheu? Lucro por ação reportado, esse aqui, ó, EPS, e o lucro por ação da surpresa atual, certo? Então, vou aqui, vou só pegar a informação e vou só pegar o códigozinho aqui, código da ação, só para mostrar para vocês a descrição completa. Certo? Então, por isso que é importante que você vá salvando cada uma das variáveis que você usou, porque depois você pode ficar confuso ao saber aqui que variável você usou para a sua pesquisa, tá? Professor, Opa, Denis. além desse ponto aí de salvar a variável, é importante também analisar porque tem, por exemplo, variáveis que falam da mesma coisa, mas uma vai ter ali só para aquela empresa e outras não vão ter para todas. E aí tem algumas Isso, que tem para todas que, se a pessoa não vê direito, pode acabar selecionando isso, errado. isso. Uma variável bem comum é valor de mercado. A gente vai ver já já. Market value. Não tem para todos, aí, às vezes a gente tem que calcular manual. Então, bem lembrado. Como é que eu faço agora? Então, selecionei todas as variáveis que eu vou usar, total do ativo, total da receita, aqui, ó, valor de mercado, tá? Prejuízo, validade aqui do lucro, preço de fechamento, número de analistas, e assim vai, certo? Como é que eu faço agora? Selecionei as variáveis, vou mostrar aqui, ó. Tirei as fotos, para saber da descrição, e agora eu vou baixar, tá? E aí, como é que a gente baixa? Nessa planilhazinha aqui que a gente tem, nós vamos baixar as informações, certo? Então, vamos baixar aqui um bocado. Aqui, depois que eu já fiz o login lá no Workspace, que é o complemento que a Refinitiv cria quando a gente instala, eu vou aqui em Build Form, tá? Isso aqui nos ajudou muito. Antes a gente tinha que aprender todas essas fórmulas aqui que eu vou mostrar, mas agora não é mais preciso, porque ele mesmo já nos dá. Vamos criar uma pesquisa aqui como se fosse com ESG, tá? Então, eu vou colocar aqui os pilares do... Deixa eu colocar aqui o ESG. ESG Score, ESG combinado. Vamos colocar aqui os pilares. Social, governamental e environmental. Environment, né? Tem score e tem grade. Grade é como se fosse uma classificação por notas, tá? Então, também, para conhecer isso, vai lá na página da Petrobras, que ele vai mostrar cada um desses. Quando eu coloco isso daqui, ó, ele já foi criando aqui embaixo uma listinha de variáveis. Só que eu tenho que escolher aqui ó, os instrumentos que ele vai trazer as informações.
E aí, o que é que eu faço? Eu venho nessa pontinha aqui, ó, célula de referência. Ele abre, volta para o Excel, para eu selecionar, ó, Shift, Ctrl, seta para baixo, ele vai até o final, já deixou selecionada aí a lista de tickets, ou a lista de identificadores para baixar dessas informações, certo? Quando eu coloco cada uma dessas variáveis, deixa só eu alterar aqui o último, né? Que é o ambiental. Quando eu coloco o último ou o primeiro, tanto faz. Ele vai gravar uma coisa importante aqui. Se vocês forem usar dados históricos, você vai trabalhar com mais de 10 anos, 5 anos. Se for trabalhar só com um ano, não tem problema. Se você jogar do jeito que está, ele vai dar o último ano. Mas se você quiser trabalhar com vários anos, tá? Você vai ter que escolher variáveis que tenha esse campo aqui chamado parâmetros, tá? E séries. Se não tiver séries, você não vai conseguir baixar, certo? Ou seja, você não vai conseguir baixar o histórico daquilo ali de uma vez só. Você vai ter que criar outra planilha, tá? E depois você vai ter que ir pedindo ali por ano. Então vai ser bem mais complicado. O que é que eu estou querendo dizer? Uma coisa são dados do balanço, que a gente tem ali todo ano ou cada trimestre. Outra coisa são dados diários, por exemplo. Preço da ação, tem os dados diários. Preço da ação, se eu pedir aqui o último fiscal year, ele vai pegar o preço de última negociação do ano lá da Petrobras. Beleza. Mas ele se mistura quando a gente baixa junto. Eu vou já colocar aqui. Então, se eu quiser baixar dados históricos, ou seja, vários anos de uma vez só, tenho que clicar aqui em séries, tá? E eu posso selecionar aqui, ó, quero os últimos 5 anos. Então, fiscal year é o ano, tá? E vai começar a partir do ano da última divulgação. E quando eu adicionar, eu ainda não adicionei, ó, eu tinha tirado e vou adicionar ela de novo. Vejam que essa fórmula aqui, ele já está criando uma fórmula aqui embaixo. rdp.data, pedindo aqui o código o código das empresas, as variáveis que eu vou baixar, certo? E a célula destino, que é o D3. Então, eu vou colocar aqui 5 anos, vocês vão ver que vai mudar aqui a forma. Ele já mudou o start date, S-date e end date, o ED aqui. Botou como é que vai ficar os dados, tá? E esse IN aqui. Então, aqui são informações que ele está criando já para mim, me ajudar a baixar essas informações. Ele está dizendo que baixa. Start date de agora, o último divulgado, até -4. Então, 5 anos. Aqui eu não me lembro mais o que é. Deixa eu pegar aqui para esses outros. Deixa eu pegar aqui. O que é que tem aqui, ó? São os códigos a variáveis, a lista de tickets que a gente colocou, tá? O vermelho, as variáveis, a célula destino, e essa parte verde todinha aqui é de configurações de como você quer baixar. De moeda, de frequência. Então, geralmente, todas as informações você quer em dólares, você quer todas essas informações vão ficar aqui. Aí você vai selecionando e ele já vai alterando para você. Certo? Agora, um ponto que é muito importante para a gente que baixa dados e quer já baixar ele organizado em painel é isso aqui. Ó. Vai aqui em Layout. E aí, se eu baixar da forma que está aí, sem clicar em Layout, ele vai baixar assim, ó, sem eu saber direito o tempo, certo? Eu não sei que tempo é esse. Ele simplesmente vai baixar os últimos 5 anos, mas ele não vai dizer qual é o tempo. Eu estou vendo aqui que um ficou o pilar. Deixa eu tirar aqui. Não ficou o score. Score. Ah, esse aqui ficou o grade, ó, o último. Eu não quero o grade, não. Governança.
social, faltando ambiental, né? Esse aqui. Então, tenho que clicar nele, clicar em série novamente, os últimos 5 anos, e aí aquelas partezinhas aqui que ele vai alterando a data é por aqui, tá? Se quiser, como aqui não é valor, ele não aparece a parte de conversão em moeda, ele também já converte. Vou adicionar, ele vai mudar a fórmula, vamos em layout novamente, e aí eu quero que ele crie o painel e que ele me diga a que período a que ele se refere, tá? Então, basta eu mudar isso daqui. Ó. O painel eu quero que fique assim. 2023, 2024, 21 e 20. O histórico dos últimos anos. O instrumento primeiro, a data, e aí depois a próxima empresa até o final das 200 e tantas informações. Aqui eu coloco a destinação, a célula de destino. Geralmente eu boto mais aqui para baixo, porque eu vou mostrar depois. Tá? Vou dar um OK aqui. Vamos adicionar logo as outras variáveis para você ver o problema que vai dar. Vamos pegar aqui variáveis de controle que a gente vai usar nessa pesquisa. Então, vamos colocar lá, revenue, calcular lá alguma coisa de receita. Que é business lá. Vou pegar isso que a gente colocou aqui de raça. As total assets. Então, depois que eu configurei aqui a fórmulazinha, eu não preciso estar mudando aqui toda vez mais não. A fórmula já está criada. Então, basta eu ir adicionando. Certo? Veja que ele não mudou nada da fórmula. Continuou a mesma coisa. Próxima. Deixa eu colocar um de preço. Então, para vocês verem a confusão que vai dar nisso daqui. Preço de fechamento. Total assets. Total da dívida. Ativo total, preço de fechamento, total da dívida. Deixa eu ver outro aqui. Adicionar. Price to book. Vou colocar price to book, esse daqui. Aí, ó, às vezes acontece isso. Eu tenho que ir. Esse não é. Esse aqui é o coração. Vamos deixar do jeito que está, os dois price to book, aí a gente vê aqui como é que vai ficar. Certo? Vou aqui em layout, já fizemos, então só inserir. Já disse a linha que ele vai. Vamos ver aqui o que é que vem. Acredito não, que não vem. Vê tudo de novo. Aqui, outro. Acredito. Fazer tudo de novo. Bom que vocês aprendem. Seleciona. Ah, e fica aqui nos últimos já. Vamos colocar lá os ESG, core, combinado, e lá.
governança ambiental, preço. Ó, sempre que eu vou, aqui eu agora estou fazendo rápido, mas sempre que eu vou escolhendo, eu vou olhando se tem o parâmetro aqui mesmo, tá? Se não tiver, ele vai dar erro. Mas também você vai saber que ele não vai baixar. Preço de fechamento e o price to book. Esse aqui eu vou tirar novamente para botar ele. Por que que eu vou botar ele? Porque eu ainda não tinha definido o parâmetro aqui da forma, tá? Então, vem aqui, série, os últimos 5, fiscal year, e agora que eu vou adicionar, já mudou a forma aqui, ó. Vou lá no layout novamente, vou mudar o D3 aqui mais para longe, selecionei, ficou no E17, depois eu vou entender, vocês vão entender por quê, e, ó, qual é o problema aqui, ó? Nesse daqui, ele não tem o anterior, que era period end date. Aqui só tem o calc date, certo? Então, isso aqui dá uma diferença na hora que a gente vai baixar. Esse aqui dá um probleminha. Depois a gente vai ver como é que a gente vai corrigir isso daqui. Deixa eu colocar a última, não essa daqui. Já essa. Deixa eu tirar o SG e colocar ele de novo. O score. Vou colocar ela. Vou nos parâmetros, série, 5. E inserir. Não tem nadinha, não. Ele está calculando aqui. Depois a gente pode voltar nessa forma. Ele está buscando as informações, na verdade, né? E ele trouxe tudinho. Olha que bonito aí. Só que a gente só vê até preço de fechamento e não vê nada de datas. Então não tenho como saber. Para alterar isso, eu vou ter que voltar lá, ó. Clica aqui em cima desse update daqui, vou em build de fórmula e vou lá no layout. Ele vai carregar a formulazinha toda de novo. Vou aqui no layout e vou adicionar as variáveis contábeis, né? O VSG é variável contábil. Total Assets. Total Assets. Vou adicionar, deixa eu ir aqui nos parâmetros, série. Adicionei. Debit. Colocar aqui uma de dívida. E do total de capital. Que é legal. Adicionei. Vou em layout novamente. Como eu misturei, ele não está aparecendo no ano fiscal. Certo? Vou mostrar para vocês o que é misturar. Vendo que ele misturou aqui, só ficou 16/10/2025. Isso aqui não está legal. O que é que eu vou ter que fazer? Separar essas informações aqui de preço do que é contábil. Vou botar aqui em layout. Ó, aí agora aparece. Esse calc date aqui, ele aparece quando a gente tem informações de mercado, e não informações contábeis. Certo? Então, o correto é usar esse period end date aqui, para ele fazer isso daqui. Entenderam isso aqui? É um negocinho chatinho, né? Tem que ter atenção mesmo. Mas até agora estão entendendo?
Posso seguir, né? Então, agora ficou direitinho, ó. Empresas e os anos que ele vai baixar, cada um identificado. Ok. E vamos ver aqui o que é que vai sair. Vamos inserir. Ó, baixou todas as informações. Quando vem assim, alguns null aqui, né? É realmente a ausência de informação. Talvez aquelas empresas que fecharam e que não existem mais. Mas nesse caso aqui, ó, vale 2023, 2022 e 24 veio sem nenhuma informação. Mas veio sem informação de ESG, certo? Aí o que é que acontece, pessoal? Não sei se vocês estão percebendo aqui, que nessa linhazinha aqui de vale, vem a informação de ativo e de dívida, mas não vem de ESG, tá? Então, isso aqui acontece. Quando é que a gente sabe que baixou errado um dado? Eu vou mostrar aqui um exemplo que dá errado. Vou colocar agora o price, do jeito que está aqui. Eu não vou mexer em nada dos parâmetros aqui. Eu sei que price é close, né? Preço de fechamento. Esse daqui. Ele tem parâmetros, tá? Eu posso selecionar aqui. O que eu mexer aqui vai mexer na configuração. Se eu só adicionar, ele não vai mexer aqui na forma que a gente já tem colocado. Então, eu vou só adicionar aqui e sem mexer em mais nada. E inserir. Pronto, ele trouxe preço de fechamento direitinho, tá? Agora, vamos adicionar mais outra informação. Que é a informação de market value, tá? Valor de mercado. Também não vou mexer em nada. E vou inserir. Pronto. Vendo aí? Então, está vindo tranquilo. Está vindo tranquilo aqui os dados. Que informações mais a gente quer, vocês querem colocar aqui? Dívida, retorno. Deixa eu colocar a de surpresa no lucro aqui para ver se vai dar o problema. Eu estava querendo mostrar. Ele não entrou. É, pronto. O que é que aconteceu? O que é que eu queria mostrar, mas não estou lembrando agora que variáveis dá problema aqui quando a gente junta. Agora veja que eu coloquei lá o de surpresa e ele não carregou, certo? Às vezes, quando acontece isso, eu venho aqui e fico brincando com a fórmula, certo? Então, eu pego essa fórmula aqui, que já está tudo ok, com os parâmetros que eu quero, e aí eu não fico mais fazendo do jeito que eu estava fazendo agora, não. Eu venho aqui, dou o Ctrl C, eu vou tirar o igual aqui só para ele parar
o igual e o arroba. Só para ele parar de já mexer aqui nos dados. Se eu não fizer isso, toda coisa que eu mexer aqui, ele vai mexer no que a gente já tem, certo? Então, o que é que eu faço aqui geralmente? Fiz a primeira forma, não preciso mais ficar voltando aqui no build, a não ser que eu queira saber alguma informação. Vocês viram que eu tentei adicionar a variável lá de previsão e não veio. Aí, às vezes, eu venho aqui e vou alterar direto na fórmula. Como é que eu vou fazer alterar direto na fórmula? Eu vim aqui no grid, surprise. Surpresa na divulgação do evento. Quando eu clico aqui na variável, ele vai dar a descrição e aqui ele vai dar o código. TR é bit da actual surprise. Copio aqui, ó. Ele já copia isso para mim. Copio, coloco aqui a fórmula, vou apagar esse period aqui, e o código da variável que eu quero baixar é essa. No segundo aqui, então, eu vou colocar o EBIT. Vou colocar aqui do lado só para saber. Aqui, pago. Eu vou já parar aqui de fazer meus exemplos para abrir para dúvidas. E aí, ó, substituir lá a variável que eu queria dentro daquele esse apóstrofo aqui, né? E vou mudar a célula de destino, que por enquanto está na E13. Vou colocar lá para frente, para O, colocar para o P. P17, a mesma linha. E vou dar o Enter e vou colocar aquele igual está em cima. Igual e arroba. Igual e arroba. Aí ele trouxe. Por que às vezes acontece isso? Porque ele tem um limite de dados para baixar. Se for muita coisa de uma vez, ele não permite. Tá? Então, foi baixando aqui, foi colocando variável, ele não está aparecendo, vai ter que fazer outro códigozinho desse, afastar mais para cá, para ir pedindo isso. Vejam que nesse, ele não veio a data. Tá? Outra coisa aqui que eu estou vendo, quando baixou, a data ficou maluca, né? Aí vamos ver aqui como é que corrige isso. Para cá. Caramba, eu mudei alguma coisa aqui. Não estava nesses 1900 não, né? Geralmente isso é só a formatação aqui. Mas vou fazer aqui de novo. Não sei o que aconteceu, não. Vídeo. O retorno do ativo total, ROA, dívida, price, dívida, retorno da ação. Vou colocar aqui diferente.
Porcaria, os outros 5. Layout. Então, aí, antes de ir para o layout, a gente tem que ir para cá. Vou colocar todas as firmas. 36. E agora eu vou em layout. Vou colocar aqui como data. E inserir. Voltou de novo. Era isso aqui que eu queria mostrar. Às vezes acontece isso aqui, ó. De vir uma parte e depois ela repetir, ó. Ela volta para 2024, para 20 de novo, só com essa informação. Quando acontecer isso, você vai ter que fazer a fórmula de separada. Tá? Deixa eu baixar aqui mais. 17. Você vai ter que fazer a fórmula separada. Ou seja, você vai ter que copiar isso daqui, tirar o retorno, copiar, colar aqui, apagar isso daqui. Como eu já tenho as outras informações, eu vou deixar só o retorno agora nessa daqui. Vou copiar mais coisa aqui. Aqui, deixar só o retorno. Pronto, que ficou fora do parâmetro. E vou colocar para N17. E vou tirar o retorno desse primeiro aqui, para não ficar dando repetido. Pronto. Viram que ele deixou de repetir aqui, ó? Quando fica repetido, pessoal, fica ruim para você depois fazer a junção entre essa tabelinha aqui com essa daqui. Certo? Como é que você vai fazer a junção depois? Aqui você já tem as variáveis. Vamos dizer que deu aquele duplicado que deu agora. E aí você precisa juntar essas variáveis. Como é que você vai ter que fazer? Ou você junta fazendo concatenar. Quem não conhece concatenar, vai ter que fazer isso aqui. Vai ter que fazer um concatenar e depois o PROC V. Mas esse é um trabalho que não é necessário a gente fazer. Quem lida com banco de dados, é só colocar um ID aqui, data, ID e data, tá? Vai criar ID e data, vai mandar lá para o R ou Stata, o banco de dados que você quiser usar, vai criar esse banco de dados, esse arquivo do banco de dados você vai usar, e esse outro arquivo do banco de dados que você vai usar, e pedir para ele mesmo juntar, fazer a combinação do banco de dados pelo ID e pela data. Certo? Então, não tem que ficar fazendo concatenar, nem ficar fazendo as fórmulas aqui pelo Excel, não. As fórmulas lá que uma coisa dividida por outra, deixa para fazer tudo lá no banco de dados. Deixa eu ver. Alguma outra dúvida, pessoal? Acho que era isso. O negócio que eu queria mostrar era isso. É quando fica duplicado, isso é aí você realmente tem que separar. Isso é bem chato quando acontece. É porque alguma informação que é de mercado não se mistura com informação que é de balanço ou a informação contábil. Então, quando ficar aqui duplicado, ou seja, o ano 2024, repete a mesma empresa, volta para 2024 até 2020, ajuste esse banco de dados para você depois não ter problema com concatenar. O que é concatenar? Ele vai juntar 2024 com esse D, 2024 com esse D. Se tiver repetido aqui, ele vai dizer, não tem como concatenar esse com esse, porque nessa coluna aqui tem duas. Tá? Nesse banco aqui tem duas, ano e ID da mesma forma. Então, essa é uma dica para vocês.
E aí, o que é que eu faço? Eu vou baixando as informações, depois eu vou só atrás das variáveis, depois que eu descobrir, né, todas as variáveis que eu quero, eu não vou mais abrindo aquele Excel, não. Eu vou só alterando aqui como eu fiz com o retorno, certo? Acho que é isso. Agora eu vou abrir para dúvidas. Alguma outra coisa lá que vocês tenham de dúvida? Deixa eu ver aqui se está aberto. Tá aberto o microfone, né, irmão? Acho que eu só não permiti vídeo, mas de repente pode. Ah, tá permitido vídeo. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Qual é outra coisa que eu quero que, que é legal de vocês fazerem? Ó? Quando eu vou procurar as informações, geralmente a gente tem aqui o DIB, que tem os recentemente usados. Tá? Quando a gente estava aqui no Build Fórmula, ele também aparece, como eu já mexi muito nesse banco de dados, fui salvando ó, algumas informações favoritas. Então, de repente, aquela informação que você está na dúvida de saber qual usar, vai ser bem mais fácil de você achar aqui nas favoritas. Né? Beta, dividend yield, preço pelo fluxo de caixa por ação. Então, várias informações eu já fui salvando aqui, ó, volume de negociações, o lucro por ação, excluindo os itens extraordinários. Tá? Então, muitas informações que eu uso com constância, eu já fui favoritando aqui já para facilitar para todo mundo. Tá? Então, assim, qual é a dica que eu dou? Vai fazer uma pesquisa, tá? Só para finalizar e a gente encerrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa ainda aqui da apresentação. Vai fazer uma pesquisa, seleciona logo as variáveis. Se vocês viram que dá trabalho, tá? O nome vai estar em inglês. Então, por exemplo, eu vou pesquisar alguma variável específica lá. Eu abro o balanço da Petrobras ou de qualquer empresa lá, pego aquele nome, às vezes eu coloco mesmo para traduzir, procuro pelo nome em inglês, eu vou procurando aqui por partes, tá? Mas às vezes a gente não acha, né? Por isso que eu digo que a parte mais segura, né? A forma mais segura de achar direitinho a variável que você quer é selecionando uma empresa e indo aqui em cima, tá? Outra coisa na organização de dados, só para a gente finalizar. Aqui foi a parte que a gente fez de Rafa, tá? Então, variáveis todas que a gente baixou. Aqui foi justamente fazendo isso. Cada fórmulazinha era uma coisa. Eu coloquei tudo de uma vez, ele não baixava. Aí eu fui segregando aqui a fórmula. Aí eu vou até numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que aqui não está mexendo nos dados? Porque eu já tirei o igual a arroba. Se eu deixar, ele vai apagar tudo isso aqui. Se eu perder o acesso a Refinitiv, ele vai simplesmente apagar tudo aqui se você não tiver mais acesso e deixar a fórmula. Então, o que é que eu faço depois que eu faço isso daqui? Baixei as informações. Eu vou, copio tudo e colo noutra coluna, noutra aba, né, noutra planilha, e colo só valores. Aí, assim, eu não tenho perigo de perder a informação, tá? Então, lembrem-se de, ao coletar os dados, coletou, está aparecendo bonitinho aqui. Por que eu estou dizendo isso? Se eu deslogar aqui, ele vai ficar tudo zerado aqui, ele vai dar erro. E aí eu perdi tudo. Então, baixem, copiam para outra só valores. Aí aqui vocês estão seguros. Outra coisa que, ó, só valores, eu até coloco não, só valores. E aí depois eu venho para
a informação das empresas e aí depois eu vou para fazer a junção dos bancos de dados. Certo? Alguma dúvida mais? Não tinha nem antes, né? Deixa eu ver se tem aqui. A questão dos acessos já falei. Quem é de outra universidade, né? A nossa recomendação é que faça publicação em conjunto com autores daqui, tá? Da UFRN. Então, convida aquele aluno lá que você conhece daqui para fazer a publicação junto. Tem muita informação na base, então seja curioso, entra lá e vá pesquisar. Tá? Se quiser alguma coisa específica, já vai direto. Então é isso, né? Isso é uma. Isso era um ponto importante, já que a gente está com tanto tempo, quer dizer, está com pouco tempo para utilizar essa base. Tá? Então, quero ver vocês acessando aí, baixando logo essas informações de vocês. Quem ainda vai pensar como é que vai ser sua pesquisa, pense logo, defina as variáveis e baixe. Pode ser que se deixar muito lá para frente não vai mais conseguir. Denis, alguma outra dica aí que você queira falar? Denis é um cara que já mexe bastante aí também na base, né? Mexia também lá na UFES, né? Na UFES eu acho que era outra base, mas ele também tem afinidade aí com mexer com base. Tranquilo? Então, vou encerrar, né? Então, Ribamar, tudo solucionado aí, Ribamar? Vai dar para baixar tudo agora, né? Pois beleza, pessoal. Obrigado aí, Raimundo, então, pela coordenação aí, tá? E assim, vamos conversando entre vocês, né? Tem alunos que têm mais experiências. Eu estou por aqui, mas também não tenho muito tempo para ficar vendo detalhes, né? Então, vão atrás, certo? Mais uma dúvida besta, assim, alguma coisa eu posso ajudar, mas não tenho como me dedicar tempo para ver detalhes das pesquisas de vocês, tá? Beleza. Espero que tenha ajudado. E é isso, tá? Uma boa noite aí a todos. Vou encerrar aqui o chamado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Valeu, Carlos. Nada.